Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, aprendendo, divulgando a palavra. Isso é muito importante, isso faz a minha vida ser muito especial e eu quero que a sua também seja assim, que você sinta também que a sua vida é especial em nome de Jesus. E hoje, queridos, quinta-feira, dia 17, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança, de muitas alegrias e muitas conquistas, em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham para hoje, que é a seguinte: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Tentarei lhe explicar a alegria de seguir a Cristo, a emoção, o prazer, a satisfação, pois sei de onde vim, porque estou aqui e para onde vou. Há uma razão para a nossa existência. Há uma razão para acordarmos pela manhã o ano todo. Vou tentar lhe dizer o que descobri em Jesus Cristo ao estudar as Escrituras, ao andar com Ele, e você dirá: não entendo isso. É claro que não. Você está cego. Tente explicar para um cego o que é uma televisão. Ele pode até entender um pouco, mas não fará muito sentido para ele. Tente explicar-lhe o pôr do sol. Ele não consegue vê-lo. As escamas precisam ser removidas dos seus olhos e só Jesus pode fazer isso. E Ele pode fazer isso agora mesmo para que você possa ver um mundo totalmente novo que jamais imaginou existir. Basta você permitir que Ele abra seus olhos espirituais. Pois, querido, mais uma vez, uma aula de Billy Graham sobre como deve ser um verdadeiro cristão, Então, que Jesus abra os nossos olhos para que a gente possa ver, as coisas, ver o mundo maravilhoso que é para quem segue Jesus. Então é isso, queridos. E para a nossa reflexão, para hoje, nós vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Ele diz o seguinte: que os maus abandonem sua forma errada de viver, os perversos sua forma de pensar. Que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para nosso Deus, que é generoso em perdoar. Amém. Bom, queridos, aqui, Isaías, ele nos chama atenção para a misericórdia de Deus, que ele é um Deus que perdoa, Se nós confessarmos nossos pecados realmente, com fé, com esperança de que sejamos perdoados, sim, Deus nos perdoará. Então aqui o que eu acho bacana nesse texto é isso, que ele pede, Isaías, ele orienta, ele pede que os maus abandonem sua forma errada de viver. Então, se você, se eu, não importa quem, se fez coisas erradas, se andou pelo mau caminho, não importa, não importa o que você fez para trás, importa o que você vai fazer daqui para frente. Do momento que você se arrepender verdadeiramente, pedir perdão para Deus, daí sim importa esse momento para frente, Deus vai te perdoar. Se houver sinceridade no seu pedido de perdão, Deus vai te perdoar. E depois ele continua: e os perversos sua forma de pensar. Então, não é só o agir, é o pensar também. É claro que o agir é muito mais importante do que o pensar, mas que os pensamentos sejam purificados também através do perdão, de Deus. Daí ele pede, que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Então, queridos, como essa semana estamos falando do perdão, para nós aprendermos a perdoar, aqui está, um exemplo maravilhoso, Então, se Deus pensa dessa maneira, se Deus age dessa maneira, por que nós, como filhos de Deus, não podemos fazer o mesmo? Então, se alguém nos prejudicou, se alguém nos atacou,
se alguém nos ofendeu, não importa, que a gente perdoe, que a gente seja misericordioso também. É claro, né? É claro que a gente não pode se comparar a Deus. Não estou falando isso para nós nos compararmos a Deus, mas para seguirmos o seu exemplo, né? Então, logo no começo, lembra, no primeiro dia sobre o perdão, nós lemos, né, que Pedro pergunta para Jesus: se alguém me ofender, quantas vezes então devo perdoar? 7? E Jesus responde: 7 é muito pouco, né? Tente 70 vezes 7. Então aqui, em outras palavras, é claro, outro livro, outro profeta falando, né? Mas o sentido é o mesmo, né? Não importa, né, se a pessoa te fez mal, te prejudicou, te lesou, te caluniou, se ela está arrependida, se ela veio te pedir perdão, perdoe, né? Perdoe. Se ela fizer de novo, vier pedir perdão, perdoe outra vez, né? Que sejamos, né, como Deus quer que a gente seja, né? Como está aqui no livro de Isaías, né? Que nós voltemos para Deus. Então, agora aqui falando de nós, se nós cometemos esses pecados, trocando de lugar, né? Não mais se outra pessoa nos ofendeu, nos caluniou, a gente deve perdoar sim, 70 vezes 7, como Jesus ensinou. E aqui no caso é se nós pecamos, se nós fizermos coisas erradas, se nós estamos com alguma coisa nos incomodando, que a gente abra nosso coração para Deus, que a gente entregue na mão de Deus, que a gente peça perdão para Deus, pois Ele vai nos perdoar sim. Tá ok, queridos? Então, para essa quinta-feira, meus queridos, nós vamos refletir sobre isso, sobre essas duas coisas, né? Se nós temos, porque pecar, né, nós pecamos todos os dias, se não for por palavras, por pensamento, né, por atitudes. Às vezes, quando a gente pensa, a gente já falou alguma coisa que não devia falar, a gente já fez alguma coisa que não devia fazer, a gente, um olhar que a gente deu, um olhar pecaminoso, né? Então a gente peca. Então que sejamos capazes, né, de entregar isso para Deus e pedir perdão para Deus, né, e não pecar mais, é claro, né, e tentar o impossível, fazer o impossível para não pecar mais, né. E se temos algum pecado grave, algum pecado mais que seja e exija um perdão muito maior, que a gente entregue para Deus, Ele vai nos perdoar, que sejamos sinceros, né? Se entregue nesse pedido de perdão. Então que a gente pense bastante sobre isso nessa quinta-feira, né? Se temos alguma coisa que temos que entregar, que pedir para Deus, então se temos que pedir esse perdão, que a gente peça, e a gente peça com sinceridade, com verdadeiro sentido de querer ser perdoado, de querer mudar, né? Porque ser perdoado é querer mudar, né? Não é ser perdoado, daí virar as costas, me perdoou, joia, muito obrigado, e fazer de novo. Não. Ser perdoado é mudar o caminho, é mudar as atitudes, é mudar o pensamento. Tá ok, queridos? Então é isso. Tenham uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais andar nos ensinamentos que Ele nos deixou, né? Que a gente possa cada vez mais sermos cristãos verdadeiros, cristãos que sabem como agradar a Deus. E você, querido, muito obrigado por estar sempre aqui, e eu peço a sua gentileza de divulgar o canal, divulgar os vídeos, isso é muito importante. Você estará me ajudando a espalhar ainda mais a palavra de Deus, e Deus ficará muito grato, sim, em nome de Jesus. Bom, querido, deixe aqui o seu comentário, sua reclamação, sua sugestão, isso é muito importante também. A gente interage cada vez mais e isso vai melhorando aqui o nosso estudo, a nossa divulgação. Tá bom, queridos? E a oração de hoje, para a gente encerrar, é a seguinte: sou grato a Ti, Senhor Jesus, pelo poder liberado para dar vista aos olhos espiritualmente cegos de cada pessoa que confia em Ti. Amém.
Que Jesus abra nossos olhos todos os dias, queridos, todos os dias, que Ele abra nossos olhos para que a gente possa ver e sentir na pele o que é uma vida plena e uma vida serena, baseada nos ensinamentos de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. E não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau. Deus abençoe, queridos.